Então, gente, primeiro, né, por que que eu resolvi organizar essa conversa? Eu conheço a Silvia, eu conheço a Juliana, as 2 são, pessoas que participaram da maratona de programação e que eu sinto que em algum sentido a maratona mudou, de como é que elas lidavam com o curso, com a carreira e como é que elas lidavam depois. Seja porque gostaram da maratona ou porque tiveram alguma referência na maratona, começaram a entender um pouco mais sobre algum assunto durante a maratona, mas eu acho que, pelo menos um pouquinho, né, mudou a vida das duas. Elas são 2 pessoas que eu admiro muito, assim, é difícil de contar o quanto que eu admiro as 2. Então eu tô muito orgulhoso delas terem aceitado o convite, acho que vai ser uma ótima conversa aqui. A Juliana, ela fazia, ciência da computação na UFMG, e aí eu virei amigo dela durante esse período. A gente fez um monte de matéria junto, a gente fez time de maratona junto, competimos durante a Maratona Mineira, e no mesmo time. E depois a gente foi fazer mestrado juntos também, então é uma coisa só, assim, nossa carreira na universidade. A Silvia eu conheci, apesar da gente ser da mesma cidade, né? Eu conheci a Silvia durante a maratona, e a Silvia me conquistou no dia que ela ganhou uma medalha, ela ficou muito emocionada lá na frente. Foi assim uma coisa que eu consegui sentir na pele, o tanto que aquela medalha significou para ela. E a Juliana também é uma pessoa medalhista na Maratona Mineira. Então, assim, são 2 pessoas que eu acho que tem muito pra gente, tirar das 2, sabe. E aí a gente vai ter uma conversa bem franca sobre assuntos que eu separei aqui, assuntos que alguns são bem específicos da UFMG, mas a maioria é mais em algum sentido para incentivar que as pessoas participem e entendendo o que que é a maratona, e aí ela pode decidir se ela quer participar ou não, sabe. Eu acho que a maratona é uma coisa que no começo, apesar de você ouvir muita coisa, você não conhece muito bem a maratona, e você começa a entender mesmo o que que é a maratona muito depois. Eu sou uma pessoa que acho que o que eu acho que é a maratona mudou demais durante todo esse tempo que eu participei, então acho que se alguém puder já pular esse primeiro passo, né, já chegar sabendo como que é um pouquinho mais da maratona pela perspectiva de outras pessoas, essa pessoa pode se interessar um pouco mais. Então, o que que eu fiz foi, separar um roteiro de perguntas, as 2 já sabem as perguntas que eu vou fazer para elas, mas como é que eu digo, né, a intenção é que haja uma interação no chat também e que outras pessoas acrescentem, dúvidas sobre o que que foi dito, ou até observações sobre o que que foi dito também, para tudo ficar bem claro e também ficar personalizado, para a pessoa conseguir entender direitinho o que que a gente quer dizer com cada coisa. Então, primeiro, né, por favor, pode abrir câmera, pode abrir microfone, pode se sentir à vontade, pode escrever no chat. E, e aí eu vou começar, então, fazendo as perguntas. Pode ser? Tudo certo? Tá claro qual que é o objetivo? Então tá bom. Bom, a primeira pergunta é bem ampla, né? O que que é a maratona de programação? Eu queria que vocês comentassem sobre como é que é um contest que é uma prova da maratona, né? Como é que vocês se interessaram pela maratona de programação? Como que são os eventos da maratona de programação que a gente aqui do Brasil e inclusive de Minas, né, participa? Então, mais ou menos esse é o tópico que eu quero que a gente discuta agora, pode ser? Vou começar sugerindo da Juliana começar a falar, mas aí nos próximos tópicos eu vou alternando também. E aí, Juliana, você quer falar pra gente como é que é, o que que é Beleza. a maratona, como é que é uma prova, como é que você se Ah, interessou, como é a ok. mineira? Então, Fala aí um pouquinho. eu acho que a forma que eu explicaria a maratona é que é uma Olimpíada de Informática para graduação. Acho que essa é uma boa definição, né? Aí a segunda pergunta, gente, deixa eu lembrar qual que é. Peraí que eu tô com o documento aberto aqui. Como que você Como se é um interessou? contest? Ah, como é um Como que contest. acontece? Ah, calma aí. Então, eu vou responder como é um contest para ir na ordem. Como é um contest? É uma prova onde você tem um número fixo de questões e um tempo fixo para resolver essas questões também. Essas questões são problemas de algoritmos e estruturas de dados. E aí você pode competir nesse contest ou sozinha, né, como é no Code Forces, ou em time. E aí quem vence o contest é quem resolve mais problemas ou quem resolve problemas mais rápido. Aí a segunda pergunta, como eu me interessei pela maratona? Então, quando eu estava no ensino médio, eu achava Olimpíada muito legal. Tipo, eu admirava muito e queria participar. Não participei de verdade, mas queria ter participado. E aí, quando eu entrei na graduação, eu percebi que eu tinha a chance de participar agora, né? E fazer certo dessa vez, entre aspas. E aí foi por isso que eu comecei a participar. E além disso, eu também conhecia pessoas
que participavam da maratona, assim, conhecia de longe, sabe? E eram todas pessoas muito foda, que eu admirava muito. E aí eu quis entrar, porque eu também queria ser assim. Aí a outra pergunta: como é um evento presencial e quais eventos eu participei? Então, um evento presencial, ele é igual um contest, só que ao vivo, né? Tá todo mundo junto ali. E aí é muito mais legal, muito mais divertido, porque todos os times estão juntos no mesmo lugar, e aí tem balões de verdade. E é muito emocionante, tem muita adrenalina, você fica vendo os balões passando, você fica vendo as pessoas estressadas, as pessoas comemorando. É muito bom. E é muito legal também que em alguns eventos presenciais que são em outras cidades, você viaja com seu time, você viaja com as outras pessoas da maratona. Às vezes você viaja com o professor, com organizadores da maratona, e aí é muito legal você conhecer essas pessoas e fazer amigos e passear na cidade também. Depois das provas a gente passeia, vai em restaurante, é muito legal, gente. Conhecer as pessoas e fazer amigos, assim como a Silvia e o Rafael hoje em dia são BFFs. Aí a outra pergunta é: quais eventos eu participei? Eu participei de 3 regionais e de uma mineira. E aí é isso. Agora é a vez da Silvia. Eu acho que, como é um contest, é isso que a Juliana falou. Eu não tenho muito sobre o que é dizer, não. Mas, pra mim, o equivalente é que eu sempre gostei de fazer Olimpíada de Matemática, né? No ensino médio. E isso foi o que eu achei de equivalente em computação, sabe? Eles vão pegar problemas que são desafiadores, problemas que não são óbvios, e vão te pedir para resolver aquilo ali, sabe? Então, a diferença é que no problema de matemática, provavelmente tem uma resposta certa só. No problema de computação, eles querem te dar várias perguntas do mesmo tipo e você tem que dar a resposta certa para todas elas. E aí, como computação não é uma coisa binária, né, apesar de ser programação, tem vários jeitos de você, de fato, resolver um problema. Então, eu posso fazer de uma maneira completamente diferente do que o Rafael fez e a gente ainda chegou na mesma solução. Como eu me interessei, desde que eu entrei no Cefet, uma das primeiras palestras que teve foi do grupo de computação, assim como eu sei que o grupo da UFMG faz também, que vai e compartilha com as pessoas novas, como é o grupo. No Cefet compartilharam isso comigo e eu fiquei interessada, porque parecia algo que, é, que deveria ser algo que eu gostaria de fazer, dado que eu gostava de competições de matemática, esse tipo de coisa. E aí eu tive a oportunidade de participar de uma OBI no primeiro semestre, né? Porque quando você entra, você ainda pode participar, é sua última chance ali. E eu acabei gostando bastante. Eu passei para a segunda fase, não passei para as outras, mas eu falei, poxa, parece ser algo legal e eu pareço ter ido bem, né? Se eu fui para a segunda fase, talvez seja interessante eu dar uma olhada nisso. E o grupo lá no Cefet era super bacana, a gente todo mundo era super aberto e eu fui. E me juntei a eles pra gente poder participar mesmo. Como é um evento presencial, é uma das coisas mais legais que eu já participei de verdade. Quando você entra nesse ambiente de maratona, você descobre que é um ambiente de competição, claro, mas é um ambiente de competição só no momento de prova. Porque quando você sai desse ambiente de prova, todo mundo ali está disposto a te ajudar, todo mundo ali está disposto a te ensinar, todo mundo ali está disposto a compartilhar o que eles sabem, sabe? E isso é muito legal, porque você chega numa competição presencial, você vai ter, sei lá, 5 horas de prova e depois você vai ter horas muito mais de troca com outras pessoas. Você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas de contextos muito diferentes, né? Ou seja, numa nacional, você tem a oportunidade de conhecer gente de todos os lugares do Brasil. Numa regional, você tem como conhecer a realidade de todas as faculdades que são representadas ali de Minas Gerais, sabe? E aí é legal porque você tem ali um momento de focar, né? Você teve uma preparação ao longo do semestre, ao longo do ano para chegar naquele momento, e aí você tem como de fato colocar suas habilidades à prova durante a maratona, de fato. Mas no resto do tempo você tem como ali conhecer pessoas novas, fazer contatos, é, trocar figurinha com as pessoas mesmo, sabe? Ver o que que é de igual, o que que é de diferente em cada faculdade. Sair da prova e falar, meu Deus, vocês fizeram essa pergunta aqui. Eu passei 5 horas olhando para ela e falando, o que que aconteceu aqui? Não faço ideia de como resolve, sabe? E isso é muito legal, porque a pessoa vai olhar para você e falar, nem te conto, era só você fazer isso, isso e isso. Aí você vai falar, meu Deus,
como assim eu não enxerguei, sabe? E é muito legal, é muito especial poder participar desses momentos, realmente. E eu já participei da Mineira, já participei da Regional e já participei da Nacional. E eu acho que a empolgação para todas elas é a mesma, porque a oportunidade que você tem é a mesma ali, sabe? De conhecer pessoas novas, de mostrar suas habilidades e se colocar à prova. Lógico que tem a emoção de, meu Deus, estou na Nacional, porque é uma etapa a mais, né? Ela vem depois da Regional, você tem que se classificar para isso. Mas ainda assim, as outras são extremamente emocionantes e é muito legal participar. E para participar da Nacional, você geralmente tem que participar das outras também. Eu acho que eu tenho duas coisas, então, para continuar nesse assunto. A primeira é, vocês duas são pessoas que ganharam medalha, né? Então, eu queria que vocês comentassem, medalha na Maratona Mineira, então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é que foi. E uma outra coisa também é que eu queria que vocês contassem um pouco sobre como é que é essa passagem, né? Você faz a regional e aí você vai para a nacional, dado algumas regras, né? Mas o que é mais importante é que dessa vez a gente tem uma regra específica para times femininos. Então, será que vocês podem falar um pouco sobre isso? Aí dessa vez eu ia pedir para você começar, Silvia, falando sobre a medalha. Antes da Silvia começar, eu queria. Eu não sei se você viu no chat, Silvia, mas eu acho que seria legal se você falasse um pouco sobre como é a sua estratégia quando você está participando de um contest, se você pega as questões mais fáceis, o que você faz? Então, Tá, essas 3 perguntas, pode ser? tá, pode ser, pode É, ser. rapidinho, eu acho que ia ser mais legal se cada uma respondesse uma É, pergunta para ficar Tá. mais para dinâmico. ficar mais dinâmico, Então, talvez. beleza, vamos seguir com essa dinâmica. Tá, vou responder essa, então a Ju responde a outra. Eu acho que é importante lembrar que isso é uma competição. E então tem estratégias que todo mundo usa porque são estratégias que fazem sentido para uma competição, né? O que acontece? Na maratona, o mais importante é quanto mais problemas você resolve. Ganha a pessoa que resolver mais problemas. Caso haja um empate ali, existe um critério de desempate que vai pela penalidade. E a penalidade ela é calculada de 2 formas, né? É a soma de quanto tempo você gastou para passar cada questão. Ou seja, se você passou o mesmo número de questões que eu, mas você gastou 2 horas e eu gastei 5, quer dizer que você foi melhor que eu. E também tem o número de vezes que você tenta passar cada problema. Então, se eu falo sei a resposta, tento, e isso me dá uma resposta errada, eu ganho uma penalidade ali. E isso me tira. É como se fosse um acréscimo de tempo na minha resposta a mais para cada vez que eu errei. Então, o mais importante é lembrar que se você quer otimizar para quantos problemas você vai resolver, você quer alocar os pequenininhos ali logo no início, porque todas as outras pessoas também vão passar eles com pouco tempo. Se você tem como diminuir sua penalidade passando problemas com pouco tempo, é sempre melhor fazer isso. Muito melhor do que você passar um problema com 2 horas e outro com 2 horas e 10. E aí, o que a gente faz geralmente você começa pelos problemas mais fáceis que você conseguir achar na prova. Se você é iniciante, uma coisa que é muito fácil de fazer tá, eu não sou tão rápido assim para identificar os problemas mais fáceis, mas os outros times que são muito bons, eles são. Então, vai chegar um momento em que tá tudo em branco e do nada um time já resolveu um problema, 2 times resolveram, 3 times, sabe? Vai enchendo do problema mais fácil, geralmente, porque as pessoas vão conseguindo resolver. E aí você vai olhando na tabela de resultados e você vai vendo, tá, se as pessoas estão passando mais o problema A que o problema B, provavelmente o problema A é mais fácil, então você tenta resolver ele. E aí, depois disso, a estratégia principal de prova é essa: tentar resolver todos os que você conseguir, né? Partindo dos mais fáceis. E, assim, uma estratégia muito importante que é de mencionar é que nunca deixe de ler a prova toda. Porque, às vezes, você pode correr o risco de ter um problema muito parecido com algo que você já viu, mas as outras pessoas não tinham visto. E aí você sabia resolver e ninguém mais sabia, sabe? Então, não deixa de olhar todos os problemas, não deixa de, mais ou menos ali com 3 horas de prova, garantir que você já leu tudo e que você tá procurando, almejando resolver o que você tem mais conhecimento sobre ali da prova. Eu acho que é isso que eu tenho de estratégia, realmente. Qual que era a outra pergunta, gente? Eu apoio 100% essa estratégia, viu, Silvio? Já me meti em furadas por não ler a prova inteira, viu? Nossa, não, é muito fria.
A próxima pergunta que eu queria fazer, Juliana, não é nenhuma pergunta, né? Eu queria que vocês comentassem como é que foi a experiência de vocês na Mineira e principalmente quando vocês ganharam a medalha. A Juliana ganhou em 2018 e a Silvia em 2019, eu acho, né? Eu ganhei com você. Você sabe melhor do que eu Eu que ano acho que que foi. foi em 2018, em Montes Claros, e a Silvia em Alfenas, 2019. Vocês podem Antes de te comentar um apresentar uma coisa que eu fiquei curiosa, a Silvia não foi em Montes Claros, não, né? Ah, tá. Que pena, senão a gente poderia ter se conhecido, uma pena. pouco. Mas, gente, para mim foi uma grande surpresa. Eu não achei que a gente ia ganhar a medalha, não. A gente foi, participou, eu tinha treinado pouco. E aí a gente ficou. Em que lugar que a gente ficou mesmo, Rafael? Se a sua memória é Acho que melhor. a gente ficou em sétimo. E aí a gente ficou super bem colocado. Eu não acreditei, gente. Para mim foi uma surpresa imensa. E acho que foi isso. Acho que a história da Silvia vai ser mais emocionante. Então, não muito, na verdade. Eu acho que é bem parecido. Por N motivos, eu fiz muita coisa durante a faculdade e acabei, por mais que eu gostasse de maratona, isso nunca foi meu foco principal, sabe? Então eu não tinha muito tempo reservado para me dedicar à maratona, só que tinha outras pessoas ali que se dedicaram muito. Eh, eu tinha 2 colegas de time que tinham muito conhecimento, já tinham treinado muito, e aí, a gente se juntou para fazer um time e a gente foi fazer na prova totalmente despretensiosamente, sabe. E eu tinha tão pouco conhecimento de o que era uma medalha na maratona que eu não sabia que o 10º lugar ganhava uma medalha. Então eu estava super tranquila fazendo a prova, só falando: "Nossa, olha como a gente tá mandando bem, né, muito melhor do que esperado", porque a gente não treinava como time, a gente não tinha treinamento constante, era só cada um fazendo o seu. E aí chegou um momento que eles olharam pra mim e falaram: "Pô, dá pra ganhar uma medalha, né". E eu falei: "Quê? A gente tá em 10º, como que a gente vai ganhar uma medalha?" E eles falaram: "Não, é que o 10º também ganha uma medalha de bronze e tals". E eu falei congelei e falei: "Pronto, agora vocês me deixaram nervosa, agora eu não consigo resolver mais problema". Porque eu nem sabia que tinha essa possibilidade, agora eu já tô me cobrando conseguir isso, né. E aí acabou que deu tudo certo. Faltando pouquíssimo tempo para acabar a prova, um dos meninos percebeu que eu sabia de fato resolver um problema, e eu estava calculando a complexidade errado por algum motivo. E aí, tipo, por algum motivo, 2 fores, um seguido do outro, a minha cabeça estava falando n quadrático, sendo que na verdade era 2n. E aí eu passei um problema bem perto do final, e aí ficamos na 10ª posição, e foi mais emocionante, porque um dos times do Cefet também tentou passar um problema no blind, né, no frozen, né. Não, é no blind mesmo, que ninguém sabe a resposta. E aí, se eles tivessem passado esse problema, na verdade eles tinham roubado a nossa medalha. Então a gente sabia que um dos times do Cefet ia levar a medalha, mas a gente não sabia quem. E aí, por sorte, foi a gente. E só para quem não sabe, o esquema antigo de medalhas era, 3 ouros, primeiro, segundo, terceiro ouro, eh, quarto, quinto, sexto prata, sétimo, oitavo, nono bronze. Agora as regras são de 4 em 4, né. Primeiro, Décimo segundo também, Silvia. ai, esqueci do 10º, gente. Se eu fiquei em 10º ganhei medalha, sejam mais inteligentes que eu e lembrem disso. Agora são de 4 em 4, né. Primeiro, segundo, terceiro e quarto levam ouro, quinto, sexto, sétimo, oitavo levam prata e do nono ao 12º levam bronze. Todas as provas sempre me marcam, né, essas provas presenciais. E eu lembro que nessa prova, a sua, Silvia, a da Juliana eu lembro muita coisa também, porque a gente quase passou umas questões assim, aí a gente ficava num embate: "Ah, Juliana, me ajuda aqui", a Juliana: "Rafael, a gente tá louco". Eh, mas a sua, Silvia, tinha uma questão que era para quando o N era par, para quando o N era ímpar, para fazer uma conta sobre um grafo, uma coisa, um problema de um dominó, assim. E eu sei que meu time, nossa senhora, ficou uma eternidade naquela questão. A gente tentava, tentava, não dava certo. E aí a gente foi falar. E eu sei que você passou, né? Essa questão. Aí a gente foi falar com você depois. Ai, nossa, como é que vocês fizeram assim? Aí você, eu chutei uma fórmula ali e deu tudo certo. Então, maratona tem um pouco disso, né, gente? Maratona é arte. Tem como você ficar focado ali na questão e tentar resolver de um jeito, mas a outra pessoa vai resolver de outro. E é assim mesmo, né? Pensa só, separar quando era N par, quando era N ímpar, já foi super difícil para a gente perceber isso. E depois perceber que tinha uma fórmula, foi outro esquema. Então, eu,
isso me marcou muito, assim, porque eu sei que vocês eram um time que a gente pensava que ia ficar na frente, mas vocês ficaram na nossa frente muito tempo, porque esse problema foi muito mais fácil para vocês do que pra gente. Silvia, pode falar primeiro. Eu nem lembrava disso, mas agora que você comentou, de fato, eu lembrei. E eu acho que tem muito disso na maratona, né? Uma parte importante de lógica é você perceber padrões e ser capaz de induzir fórmulas a partir disso. E isso é algo que eu sempre gostei muito na maratona e sempre fiz muito. Nem sempre funciona, algumas vezes dá muito errado, mas outras vezes dá muito certo. E uma das estratégias de prova que eu aprendi é que às vezes algumas coisas parecem muito óbvias, sabe? Se você consegue testar aquilo ali vezes o suficiente para não falhar e você ainda acha que parece uma solução viável, testa. É melhor você levar uma penalidade ali por uma resposta errada e correr o risco de ter uma resposta certa do que nunca testar e ficar na dúvida para sempre e acabar perdendo uma questão por causa disso. E lembrando que a penalidade só conta se você errar a questão e depois passar ela. Então, se você errou a questão e depois não sabe outro jeito de resolver, não deu problema nenhum pra você pelo menos tentou. Eu ia comentar que o Rafael falou que maratona é arte, isso me lembrou que maratona também tem um fator sorte muito grande, né? Que, tipo, tem vezes que um time, por exemplo, o time está há 3 anos treinando e aí no terceiro ano eles vão e arrebentam, e aí no ano seguinte, que eles estão melhores ainda, porque eles treinaram um ano a mais, eles às vezes vão pior, porque dão azar de pegar uma questão que não consegue passar. Então, tem um fator sorte aí, né? De igual a Silvia olhar no negócio e sacar uma fórmula e chutar e dar certo. Então, tem esse fator aí que acaba deixando mais emocionante, eu acho. E querendo ou não, né, por ser uma competição, você estar melhor do que antes não quer dizer que você está melhor do que as outras pessoas estavam antes, né? Sim, Então, assim, verdade. já vi times que estavam muito bons, melhoraram no próximo ano, mandaram muito bem, mas teve um outro time que ainda mandou melhor, sabe? Então, assim, eu acho que é lógico, é muito legal ficar na frente dos outros e poder falar: "Meu Deus, ganhei uma medalha de X, ganhei uma medalha de Y", ou "Fiquei em tal lugar", sabe, isso é muito legal. Mas o maior valor ali é você falar: "Pô, olha o tanto que eu melhorei do ano passado", sabe. Ano passado eu fiz 2 questões e agora eu já consegui fazer 4. Então, assim, eu melhorei muito ali no meio, porque precisa de muito para crescer nesse tipo de pensamento, nesse tipo de habilidade. Sim. Total, 100% isso. Eu acho que faz parte de competição, né? Toda competição tem esse fator sorte, a gente treina para diminuir, né? Dá menos chance para azar. Então, vamos passar para o próximo tópico? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém do chat? Ou vocês duas também? Então, beleza. O tópico agora é um tópico mais técnico, né? Eu queria descobrir que vocês contassem um pouco mais sobre como que é o critério de elegibilidade para poder participar da maratona. Eu vou deixar a Silvia responder essa. Tá, se eu falar alguma bobagem, me corrija, mas existem alguns critérios para limitar as participações na maratona. Isso acontece tanto para garantir que todas as pessoas tenham em pé de igualdade e também para garantir que nem sempre as mesmas pessoas continuem ganhando a- vezes seguidas e aí as outras pessoas não tenham essa oportunidade, né? Então, o primeiro critério é que você precisa estar matriculado numa instituição de ensino. Então, se você é aluno da UFMG, você já está de ensino superior, é importante notar, né? Se você já está matriculado na UFMG, tanto na graduação quanto no mestrado, isso vale. Eh, Você tem desde o primeiro curso que você faz, que seja considerado que tem algo a ver com programação, você tem 5 anos para competir. Então, se você entrou num curso de estatística, mas não programava, eu acredito que estatística está dentro dos cursos que são considerados próximos o suficiente. Então, mesmo que você tenha mudado para ciência da computação 3 anos depois, você só tem mais 2 anos para competir. Mas na teoria você tem 5 anos para competir desde o seu primeiro curso que tenha tido alguma correlação com programação. Eh, Você não pode ter participado de mais de 5 competições também. E você não pode ter ido a mais de 2 mundiais. Você não pode se você foi a 2 mundiais, você não pode participar mais. E deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Tem um critério de idade também,
que você tem que você não pode ter nascido depois de 1 ano. Só que é um pouco confuso esse critério de elegibilidade e a gente precisa esclarecer que é um "ou" ali. Então, esse ano, se você entrou na faculdade a partir de 2018 ou nasceu a partir de 1999, você pode participar ainda. Para você não poder participar, você tem que responder "não" para essas 2 perguntas. É muito importante isso aí, porque muita gente cai na falácia de "não posso competir mais". Também tem o critério de se você entrou na faculdade com 15 anos, 16 anos, você também não pode competir se você já competiu 5 vezes, né. Mas por enquanto é isso. E uma coisa que eu acho que é legal de falar dentro de critérios de elegibilidade também é como você classifica para uma nacional também, né. Porque a nacional é uma fase que vem logo depois da etapa regional. Então a etapa regional é uma etapa classificatória para a nacional. Existem algumas regras, Rafael, me lembre de algumas se eu estiver esquecendo, e, acho que uma delas é o que muda tudo agora. A primeira regra é: se você for um dos 15 primeiros times que teve o melhor desempenho na regional e não tem outros 2 times da mesma instituição que a sua já classificados, você também classifica. Então os 15 primeiros times que não tiverem outros 2 times classificados da mesma instituição se classificam para a nacional. Eh as regionais, elas são divididas em sedes. Eu não sei se esse ano as sedes vão continuar sendo nos estados ou se vão voltar a ser sedes presenciais, iguais eram antes, mas se algum time da sua sede se for presencial, eu lembro que o critério é esse. Se algum time da sua sede fica entre os 15 primeiros, você pode se classificar se você for o primeiro time o time com melhor performance de uma instituição que não se classificou por nenhuma outra regra que venha antes disso. Então, por exemplo, eu fui para a nacional porque o time do Rafael, em 2019, o time do Rafael ficou entre os 15 primeiros. Como o meu time foi o melhor time de alguma instituição que não tinha classificado pela regra que o time deles classificou, eu fui para a nacional por causa deles. Muito obrigada, Rafael. E agora, a regra mais importante, que é mais relevante pra gente, é que o melhor time feminino, independente de instituição agora, se classifica para o nacional. Então, se você tem um time com 3 meninas, independente de a UFMG ter classificado 2 times ou classificado um time pela outra regra, você pode ir para nacional também. E isso é muito legal. Eu enxergo que desde que eu comecei a participar da maratona, a maratona tem tentado fomentar a participação feminina mais e mais. E esse é um jeito da gente estimular as meninas a participarem e competirem juntas ali. Para Tem mim mais você alguma falou coisa? tudo, viu, Silvia? Hã. Descreveu direitinho o critério de elegibilidade. Esse ano, todo mundo que nasceu depois de 1999 para frente é elegível. Ano que vem, todo mundo que nasceu 2000 para frente é elegível. E, em todo momento, todo mundo que ainda está ali nos primeiros 5 anos de faculdade é elegível também. É muito comum de acontecer de terminar o critério os 2 ao mesmo tempo, né? É. Pois é, Eu acontece terminei muito os 2 ao isso. mesmo Hã. tempo. É. Mas É é muito bom, né, é bom que a triste. gente já gastou tudo da maratona, depois aposenta, já só colhe os frutos, né, a gente vai ter um pouco sobre uma parte sobre isso também. Uhum. Mas então tá bom. O próximo tópico que eu queria conversar, acho que esse a Juliana vai conseguir falar um pouco mais, que é como é que o DCC, né, da UFMG, ele, financia, como é que ele apoia a gente a participar da maratona de programação. Eu sei que quando a gente viaja, né, é de avião, então é caro, tem que pagar hotel às vezes, então você comenta um pouquinho sobre isso, Juliana? Eu só fui para Mineira, né? Então o Rafael vai ter coisas mais interessantes para contar sobre a Mundial e o DCC financiando. Deu um spoiler aqui.
Mas, gente, é muito fácil, muito tranquilo. Eu fui para Mineira, eu moro em BH, fui para Mineira em Montes Claros, e, gente, a única coisa que eu fiz foi entrar na van, chegar lá, descer no hotel, comer tudo que eu queria sem pagar nada, fazer a prova, voltar pro hotel, passear. A gente saiu, foi para restaurante com todo mundo da maratona, não paguei nada. Depois eu entrei na van e voltei para casa. Então, assim, não tem burocracia nenhuma para você participar, você não tem que estressar procurando hotel, esse tipo de coisa, o pessoal organiza tudo. Então, eu recomendo demais vocês irem, que vocês não vão ter trabalho nenhum, fora treinar e competir, claro. Ô, Rafael, conta um pouquinho aí No da caso, Mundial. quem tem que se estressar sou eu, né? É. Para mandar os e-mails pro DCC, arrumar o hotel, transporte. Mas não, assim, isso também escala para as outras competições, né? A gente, quando a gente foi para o Mundial, a gente ganhou todas as passagens pro DCC. O DCC é muito solícito nesse sentido. A gente tem um apoio muito grande dos Fala que foi professores. para a Rússia, isso é É, importante falar que foi pois tipo, é, foi não, fora. assim, caríssimo, gente. Foi pra Rússia, em Moscou, ainda tava possível ir pra Moscou, né? Aí a gente ainda perdeu o avião pra voltar, o DCC ainda pagou o ajuste de passagem, foi uma loucura toda. Mas assim, o DCC ele entende muito o nosso lado, né? A gente tá perrengue chique. Eu amo falar que que eu tive esse perrengue. O DCC ele entende muito o nosso lado, ele é como se fosse como é que eu digo, né? Uma coisa que a gente oferece para o DCC oferece para a gente também. A gente treina muito, né? E eu acho que é bom para os dois lados. é, Vale muito a pena. Essa falta de, como é que eu digo, né? De esse não estresse que a gente tem de quando a gente vai viajar, a gente estressa com tudo, né? Qualquer coisa que a gente vai gastar, a gente coloca a mão na cabeça para ver se vai gastar. Aí dessa vez a gente gasta, quando a gente viaja, a gente gasta já nas coisas que estão planejadas e dá para aproveitar muito o DCC apoia. Eu sempre adorei essa parte. Próxima coisa, né? Eu queria falar um pouco sobre a escola de verão. Isso com certeza a Silvia vai poder falar. Tem outros tópicos também, que é a matéria de maratona de programação competitiva e também o grupo do Telegram que a gente tem para treinar. Então, o objetivo aqui estou interessado, como é que as pessoas treinam? Como é que é possível sair desse ponto que a Silvia estava comentando, né? Antes eu fazia 2 questões, agora eu já estou fazendo o dobro, e o plano é que no ano que vem faça um pouquinho mais, né? Então, como é que é? A gente pode conversar um pouco sobre isso? O que você acha da escola de verão, Silvia? Ah, eu queria até comentar também sobre o excepcional que você teve para ir para a escola de verão. Ok, ali nas linhas do que a Dani perguntou, todas as coisas que o Rafael mencionou são jeitos mesmo de se preparar, melhorar e crescer ali, né. A escola de verão é um evento que acontece geralmente pela Unicamp, e ele é patrocinado pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, e é um lugar onde você vai passar 2 semanas focando mesmo, estudando bastante sobre os assuntos relacionados e assuntos abordados na maratona. Então, geralmente a gente segue um modelo de assunto e um contexto, então todo dia você vai ter pelo menos uma aula de algum assunto, o professor vai escolher sobre o que vocês vão falar, mas vai ser sempre algum assunto que seja relevante no contexto de maratona, no contexto que você se encontra. E depois você tem uma provinha, tanto para praticar, essa prática de ter 5 horas de prova, de saber se portar nessas 5 horas, de saber como como reagir se você ficar preso num problema, como lidar junto com uma equipe, tudo isso é importante, isso também é treinado lá. E geralmente eles tentam, na maior parte do tempo possível, sincronizar as 2 coisas. Então, se você aprendeu hoje sobre geometria computacional, o Contest provavelmente vai ter algumas questões sobre geometria computacional para que você possa praticar aqueles assuntos que foram cobrados ali. A escola de verão, quando eu fui, aconteceu o seguinte, na final em 2019, eu cheguei na final e fiquei um pouco frustrada, porque eu olhei ao meu redor e tinha eu, mais 3 meninas e outros 176 homens na final. E esse número é exato, não são números aproximados, é o número exato. São 180 competidores, 4 eram mulheres. E eu fiquei muito frustrada com essa situação e eu falei: "Poxa, né, se tem tão pouca mulher assim, dá pra gente pelo menos tirar uma foto". E aí eu pedi para os organizadores da maratona pedirem para todas as meninas se juntarem, porque eu não conseguia juntar todas elas, e eles tiraram uma foto oficial nossa.
E isso fez eles perceberem o quão pouco de mulheres realmente tinha ali, quão pouco das meninas estavam sendo representadas ali, e eles tiveram uma atitude muito nobre de oferecer para todas nós uma bolsa para ir para essa escola de verão. E não só essa bolsa foi pra gente, como essa bolsa foi estendida para várias meninas que que participaram da regional. Então, foi a primeira vez que eu vi tantas mulheres participando da escola de verão. Foi assim, tinha fácil mais de 40% ali sendo mulheres, e isso é uma imagem muito nova em computação, isso é algo que realmente não acontece, sabe. E foi muito bom, porque a gente não teve que preocupar em pagar uma estadia, a gente não teve que preocupar em pagar um voo. Eu achei um e-mail esses dias, do dia que eles me enviaram as passagens, então eu não tive que comprar a passagem e pedir para eles o dinheiro, eles compraram tudo para mim, eles lidaram com tudo isso, e o curso que é pago a gente também ganhou. E eu sei que eles têm oferecido isso para algumas meninas ainda. Eu não sei quais os critérios deles, mas eles têm oferecido essa bolsa para algumas meninas. Então, se você quer muito ir e você não pode pagar, você tem algumas restrições, talvez entre em contato com o Rafael, que ele pode fazer essa intermediação com eles e ver se tem algum jeito de levar vocês, porque é muito importante a gente colocar mais mulheres nesse contexto, sabe? Isso é muito complicado. E esse é um dos jeitos que a gente tem de elevando a gente não pode abaixar a régua para mulheres, então a gente eleva o padrão de todas elas, para a gente poder estar em pé de igualdade. Sobre o grupo do Telegram e do Code Forces, eu também posso falar um pouco. O Code Forces é um dos sites que a gente mais usa para treinar, é um dos sites que eu mais vejo as pessoas usando, e ele é muito bom porque ele tem uma base de usuários muito grande, pessoas do mundo todo que usam ali, de altíssima qualidade, e ele te permite fazer pequenas provas de 2 horas para realmente praticar essa sensação de fazer a prova. É muito difícil de fazer a prova, né. Então, ele é um ambiente que te permite simular ali e resolver problemas isoladamente também. O grupo do Telegram é um grupo de computação competitiva na UFMG, e eu, que tá ali para poder ajudar, né. Quando você não consegue resolver um problema, quando você tem dificuldade, você vai lá e pede ajuda para as pessoas e elas podem te ajudar tirando dúvidas e até chamando a galera falando: "Ô, vou fazer essa prova hoje, vamos fazer junto?". É só um jeito de coordenar o treinamento ali. A Krishna tinha levantado a mão primeiro, perdão. Oi, gente, desculpa interromper, né? Mas na verdade complementar. Então, como eu falei quando eu cheguei, esse ano eu não falei, eu fui diretora da Mineira, né? Então, a gente já está existindo mais na computação. E eu sou a representante do Sudeste na Nacional. Então, fala comigo, Rafael. Tem um grupo querendo fomentar as meninas. Eu falei com o organizador, até esqueci o nome dele agora. Ele é da Unicamp e ele está super focado em manter essa representatividade das meninas na escola de verão. E não só sobre isso, participem, meninas. Olha que legal, né? Vocês têm aí essa representatividade da Silvia e da Juliana para poder levar vocês para treinar, para participar, mas tenho certeza que essa nova regra das equipes de meninas vai começar a fomentar um pouco mais a participação. Então, vocês vão estar lá, sabe? Vai ter muito mais menina a partir de agora. Eu estou trabalhando por isso. Quem precisar, quem quiser, vem com a gente, tá? Rafael está aí como intermediário nesse processo, né? Ele tem o meu contato. Então, por favor, quem quiser, por favor, entre em contato comigo também. Vamos trazer mais meninas. Eu fico super assim. Ela falou, ai, meninas, venham, e eu estava aqui vibrando escondidinha. E queria trazer para vocês essa discussão também de que as meninas são bem-vindas, né? Elas não estão aqui por outros motivos, mas se elas são bem-vindas, são esperadas e vai ter muita coisa ainda que vai acontecer para trazer, para ter 40% de meninas, hein? Nem no curso não tem tudo isso. Então, desculpa interromper, mas eu tinha que dar meu testemunho aqui e falar que eu estou aqui. Gente, eu sou a representante, era um homem até o ano passado, e aí quando ele faleceu, nosso querido amigo Roberto, né,
Aí o Carlinhos convidou, o substituto seria outro homem, né? Eu ficaria como suplente. Ele falou: não, vamos lá, queremos meninas representando e trazendo outras mulheres para a maratona. Então, está sendo trabalhado tudo isso e vai ser mais ainda, né? Então, venham e continuem no caminho. Desculpa interromper, gente. Obrigada, Cristina, muita informação aí. E parabéns, você está representando a gente na organização, muito foda você. E eu queria falar sobre treinamento também, que o Rafael e a Silvia estavam falando. Eu não sei se ainda tem isso na UFMG, mas quando eu participei da maratona, tinha pessoas que se juntavam para treinar pessoalmente toda sexta-feira nos laboratórios do segundo andar do DCC. E, gente, eu acho que essa é uma das melhores formas de treinar, porque você vai ficar amigo das pessoas, você vai encontrar todo mundo lá toda sexta-feira, poder socializar, ficar amigo, e também as pessoas se ajudam lá, tem um quadro, aí todo mundo vai, escreve no quadro e mostra como resolve o problema. Depois vocês podem sair para o Cabral juntos, então eu não sei se ainda tem essa galera que vai toda sexta, mas se não tiver, vocês podem combinar com uma galera de vocês e reviver essa tradição aí que era muito boa. Eu peguei uma partezinha dessa tradição, não era na sexta, mas pouco antes da pandemia, a UFMG, quando a gente se conheceu, quando a gente se encontrou ali na escola de verão, o Cefet não tem muita tradição de treinar assim em grupo. E aí os meninos da UFMG realmente estenderam a mão para mim e me chamaram todo mundo do Cefet, inclusive, para treinar junto com eles ali. Todo sábado de manhã a gente ia pro DCC fazer uma prova de 5 horas, ficar ali treinando todo mundo junto. E aí depois a gente saía, depois a gente ficava conversando por um tempão depois da prova, ou só trocando questão, sabe? E é muito legal esse ambiente, porque te permite ter uma motivação. Uma das coisas mais difíceis para mim de treinar para maratona é que é algo muito sozinho a maior parte do tempo. Você depende só de si mesmo, né? E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, se ninguém cobra de mim, eu não faço muito, eu não corro muito atrás. E isso é muito difícil no cenário de maratona, porque literalmente ninguém vai cobrar de você e você só vai cobrar de você uma vez no ano, que é no dia da competição, que foi quando você for ver. E aí, tendo essa competição toda semana ali, tendo essa galera para você poder realmente juntar, te motiva a falar, pô, não, vou treinar aqui para semana que vem eu ir um pouco melhor. Te motiva a falar, pô, se eu treinar e eu não conseguir, eu tenho gente para poder me ajudar a resolver esse tipo de coisa. E isso me ajudou bastante. Uma coisa que eu acho importante ainda no tópico de treinar, só para finalizar, para a gente falar, é fazer upsolving dos contests, né? Quando você faz uma prova, nacional, uma prova regional, é mais difícil de você resolver todos os problemas. Então, se sobra um problema aqui e ali e você acha que ainda é de um nível que é compatível com o seu, é muito importante que você tente entender como resolver aquele problema. Que você sente com alguém ou que você sente com um editorial, alguma explicação de como resolver aquele problema e você tente entender qual é a solução ali. Eu demorei muito para entender que isso era uma parte muito importante de crescer na maratona e eu acho que por isso é tão importante de falar. A gente só aprende quando a gente vai pegando esses conteúdos novos e adicionando ele às coisas que a gente sabe. Então, se eu simplesmente não conseguir resolver e eu continuo não ligando para isso, não vai me dar retorno. Mas se eu paro e falo, Rafael, você fez essa questão, me ajuda, por favor, me ensina como faz, Rafael vai te falar, ó, eu usei essa e essa lógica, tenta fazer o código você, se você não conseguir, eu te mando o meu para você ver como eu fiz, sabe? Te ajuda a crescer muito. E esse é um ambiente perfeito para isso. A gente fazia uma prova no sábado, e eu sei que os meninos ao longo da semana gastavam muito tempo fazendo as outras questões que eles não conseguiram. Eu acho essencial também fazer upsolving, né? É como se fosse a barreira do nosso conhecimento. Cada vez a gente anda um pouquinho mais e quando a gente percebe, a gente já superou muito onde é que a gente estava, né? E os temas da maratona, assim, eu acho que eles se entrelaçam com temas gerais da ciência da computação, com coisas que a gente vê em pesquisa, né? Com coisas que a gente vê no mercado de trabalho. As entrevistas das grandes empresas, né? Big Techs no geral, são muito parecidas com esse tipo de problema. Mas eu tenho uma outra coisa para falar, que é, voltando um pouquinho, que foi quando a Silver disse que ela foi para a final, né? E aí ela conseguiu uma certa visibilidade, um destaque que fez ela receber esse convite
para poder participar da escola de verão. Então, eu acho que para a gente ser objetivo, né, como é que uma menina conseguiria o destaque para conseguir um convite desse também? Eu acho que tem várias maneiras, né? Mas objetivamente, eu acho que se a pessoa participar da seletiva, se ela participar da subregional e ela, independente de como foi o resultado dela, se ela tiver uma recorrência na participação nos eventos, com certeza ela vai conseguir criar esse histórico, né, e essa relevância para poder, de alguma maneira, né, conseguir ganhar essa bolsa para poder ir lá. Eu adorei participar da escola de verão, adorei. Quando eu fui participar, eu estava numa turma que tinha gente de toda a América Latina, na verdade, né? Então tinha gente do México, gente da Argentina, e a gente conversa com eles também, dá para trocar. Eu acho que ali é um momento de troca de conhecimento, mas também de fazer amizade, sabe? A gente vira muito amigo das pessoas que também ganharam bolsa e foram lá pelo mesmo motivo, né? Acho que são poucas as pessoas que têm dinheiro para poder gastar com isso. E ter essa oportunidade, assim, eu também fui por causa de uma bolsa, por outro motivo, mas, nossa, eu adorei participar da escola de verão. Então, tentem ganhar essa visibilidade. Com certeza, a gente está aqui para ajudar, a Krishna está dizendo, né? Ah, conversa comigo e tal. Mas é claro que a gente tem que mostrar também. Então, acho que usar nossos amigos que são da UFMG e que já estão aí no meio do caminho para isso, né? Para ganhar a nossa própria visibilidade, é muito importante. Conseguir criar essa comunidade, né? De ir lá e treinar nas sextas-feiras, como a Juliana disse, isso daí também é essencial, né? A gente se motiva, cria essa comunidade e faz amizades, né? Vai para o Cabral depois, como a Juliana disse também. Isso é o mais importante, né? Ter uma qualidade de vida, e eu acho que isso tá tudo junto. Eu acho que não tem como a gente separar isso, né? Para a gente continuar na maratona, a gente tem que gostar daquilo e com certeza criar uma comunidade, criar amigos, ajuda muito. Tem uma outra coisa que eu queria falar, mas eu acho que não vale a pena, dado o nosso tempo, né? Que é sobre como é que a UFMG institucionalmente ajuda a gente a participar da maratona de programação. Então, se vocês não se incomodarem, eu vou falar bem rapidinho, mas o que a gente. E com o objetivo de vocês pesquisarem mais depois. A UFMG ela tem uma matéria de programação competitiva, uma matéria optativa, 4 créditos, né? Eu acho que ela é ofertada semestre sim, semestre não. Mas é uma matéria que você vai ficar focado em resolver problemas de maratona. Se você fizer essa matéria, você com certeza vai ter uma base para continuar estudando para maratona. Você vai entender o que é a maratona, os detalhes. Então, eu recomendo, né? Eu fiz essa matéria, a Juliana fez junto comigo também. A gente sofreu um monte de problemas juntos. Outra coisa que a gente Deixa eu tem fazer um parênteses. Gente, essa disciplina é muito boa, eu aprendi muito e você corta crédito ao mesmo tempo que você treina para maratona. Então, assim, eu recomendo demais, porque vocês matam 2 coelhos numa cajadada só. Pois é. Tem uma outra coisa que a UFMG oferece, que é cortar crédito com base nas suas atividades, né? A quantidade de horas que você ganha por cada evento, ela é especificada por uma tabela que tem para o colegiado, você pode pedir, mas eu também posso mandar, caso você queira, pode entrar em contato comigo. Mas, por exemplo, participar da maratona de programação, e se você tiver resolvido mais de 4 problemas, você ganha 20 horas. Se você participa da Maratona Mineira e resolver mais de 4 problemas, 20 horas. Se participou da escola de verão, 20 horas. Resolver 15 problemas em qualquer juiz, o RI, Codeforces, SPOD, Topcoder, sei lá, qualquer juiz conhecido, se você resolver 15 problemas, você ganha 20 horas. É 1 hora por problema, né, eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, Gente, para é 15 problemas, você ganha 1 hora. Oi, Juliana. eu vou fazer um parênteses. Se eu tivesse aproveitado essas coisas, eu não aproveitei nada disso. Eu não teria formado tão atrasada. Então, para as pessoas que comentaram no chat aqui que o período é complicado, aproveitem essas oportunidades para cortar crédito, gente. Pois É é, muito muita coisa na mesma, né? Pois é. Várias coisas. Se você. Não sei se vocês conhecem, mas tem como você ter um elo ali, né, no Codeforce, né? O que diz em que nível que você tá. Se você vai atingindo alguns níveis, você corta crédito também, ganha hora. Se você fizer alguma aula para o canal do YouTube, ganha crédito também.
Se você participar de final nacional, final mundial, ganha crédito. Se você ajudar o professor Vinícius como monitor na matéria de programação competitiva que você provavelmente fez no ano passado, ganha crédito também. E tem o etc, né? Se você acha que você está em algum ponto ali que você quer ser avaliado, pode conversar com o Vinícius, ver direitinho o que é, que você também pode ganhar pontos. A gente tem pouco tempo, assim, em certo sentido, a gente já está no limite, mas eu acho que eu queria dar a oportunidade para Juliana e para Silvia para falar como é que está sendo a carreira delas agora, né, depois de aposentada. A Juliana, dando um spoiler, ela resolveu fazer mestrado, então essa é uma carreira possível. A Silvia já fez estágio também, em um estágio muito chique, numa Big Tech. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você quer começar, Ju? Gente, eu vou falar bem rapidinho, porque eu gostaria de ter mais tempo para falar no outro tópico, que é sobre conselhos que eu gostaria que tivessem me dado. Então, eu formei atrasada, gente, eu formei um ano atrasada na FMG, eu achei que isso era o fim do mundo, que minha carreira ia ser horrível, mas minha carreira tá ótima, gente, não tenham medo, se esforcem a partir de agora, quanto mais cedo vocês formarem, melhor, mas não é o fim do mundo. Aí eu formei um ano atrasada, entrei no mestrado super tranquilamente. Achei que ninguém ia me aceitar no mestrado do FMG, mas me aceitaram, passei bem colocada, consegui bolsa. Aí eu finalizei o mestrado e comecei a trabalhar. Agora eu estou trabalhando na Log, que é aquela empresa de entregas que tem um coelhinho azul. E o que eu queria falar? E na minha entrevista caiu problemas de maratona. Então a maratona me ajudou muito na minha entrevista, gente. Assim, eu não consigo nem dizer o quanto me ajudou. É outra vida você fazer essas entrevistas que envolvem problemas de programar depois de você ter feito maratona. É isso. Vai, Silvia. Então, a minha experiência com maratona é parte do que você falou. Eu sempre gostei muito de maratona, e aí na primeira final nacional que eu participei, eu descobri que muitas empresas se interessam muito pelas pessoas que fazem maratona, e não são empresas pequenas, são empresas muito grandes, tipo Google, Facebook, Microsoft, VTEX, Inloco, que são empresas que já patrocinaram a maratona em algum momento e estavam nas finais, realmente incentivando as pessoas e patrocinando ali a gente para poder participar, sabe. E uma parte importante do processo seletivo dessas empresas é que, assim como a Juliana disse, elas cobram questões muito parecidas com maratona. E se o seu pensamento já está treinado para seguir esse tipo de raciocínio, eu digo que isso é muito prática, realmente. Se você está acostumado a pensar nesse tipo de raciocínio, tudo sai mais fácil. Se você faz uma entrevista tendo esse conhecimento de maratona, as coisas acabam sendo muito mais tranquilas, realmente. Eu fiz estágio na Meta, antigo Facebook, no início do ano, e eu só consegui entrar porque eu realmente tinha a habilidade de resolver esses problemas que foi me dada a partir da maratona, sabe. Foi muito divertido. Quem quiser, o Rafael pode disponibilizar o meu contato, pode me perguntar, pode tirar dúvidas, pode ficar à vontade para me perguntar sobre isso, mas eu passei em diversas empresas do tipo, e pode pedir indicação, eu só não tô lá agora, mas um dia eu vou estar. Brincadeira, gente, já já vou estar. Eu vou voltar com uma oportunidade de emprego que eu recebi no final do estágio, mas, várias das empresas que eu passei, que eu fiz parte do processo seletivo, elas realmente têm uma parte de código que envolve esse tipo de raciocínio. E eu vejo muita gente que passou anos treinando, anos fazendo só questões para entrevista, e eu enxergo que eu não precisei fazer isso, porque o raciocínio de maratona me ensinou a construir esse raciocínio ao longo desses anos. E aí, quando chegou na hora do vamos ver, eu já tinha o raciocínio construído, foi muito mais fácil. Então, assim, eu acho que, e mais que isso tudo, os contatos que você faz ali te abrem muitas portas. Eu acho que é muito importante falar disso, mesmo que seja rapidinho, porque a pessoa que me indicou no Facebook foi uma das pessoas que eu conheci em maratona. E com toda boa vontade, ele falou: "Pô, eu pedi ajuda pra ele me ensinar a treinar, ele tinha terminado no top 15, eu falei: "Pô, como que você treinava? Eu queria saber", e ele me ajudou. E ele também, quando eu falei: "Tô interessada na vaga", ele falou: "Te indico". Então o networking que você faz ali é muito relevante. E por último, eu consegui a minha primeira entrevista em Big Tech durante a final de 2019, porque essas empresas dão palestra durante as finais. Quando eu fui, a Microsoft teve uma palestra específica sobre como portar numa entrevista deles, e eles chamaram uma pessoa para ir no quadro.
quando eles chamaram a pessoa pra ir no quadro, a pergunta era bobinha, gente. E eu sou trouxa, né? Eu levantei minha mãozinha e falei, eu sei resolver. E aí, como tinha 50 homens e eles, óbvio que eles me escolheram pra ir lá resolver a pergunta. E aí eu fui lá, resolvi a pergunta, morrendo de nervoso, suando frio. E acabou que eles me deram uma mochila e me chamaram pra entrevista no próximo ano. Então, assim, ganhei muito nessa situação aí, foi ótimo. Então, seja um cara de pau também, é uma ótima estratégia. Silvia, eu adoro isso de ser cara de pau, porque às vezes eu sou assim e eu sinto que eu preciso de alguém tão cara de pau quanto eu, pra eu não me sentir com tanta vergonha. Não, o Então problema vamos. não era da mochila, mas eles dão brindes diferentes. Eu tenho uma Eu, meia também. eu tenho uma mochila dessa daí também, viu? Pra falar. Não, o brinde, o problema era muito mais simples, era checar se uma string é palíndroma. Fica tranquilo. Eu tenho uma amiga, né? Ela ganhou a final nacional e depois ela ganhou um sorteio pra ganhar uma mochila também. Aí, como ela tinha duas, eu já falei assim, na minha cara de pau, né? Já que você tem duas, né? Eu não tenho nenhuma. Aí ela me deu. Foi mais ou menos assim, eu não dei nem chance dela pensar muito. Vamos pro último tópico, então, que é sobre conselhos, né? Conselhos, com certeza vocês têm muitos, e eu acho que as pessoas que estão aqui ouvindo vão gostar também de ouvir sobre isso. Porque a gente sempre tem uma noção de como é, né? E quando a gente ouve outra pessoa falando, às vezes dá sabe, esclarece o que estava travado na gente. Então, eu queria dar a oportunidade de vocês darem uns conselhos aí, os maiores conselhos para as meninas arrasarem. Gente, eu tenho 3 conselhos para dar sobre isso. E o primeiro, o Rafael já falou um pouco, que é, gente, levem amigos de vocês. Se vocês chegam no ambiente da maratona e se sentirem intimidados, porque é um ambiente um pouco intimidador, porque só tem homem. Às vezes você chega lá sozinha. A primeira vez que eu fui sozinha. E aí eu fiquei muito intimidada e eu fui embora e não voltei até o Rafael me chamar de novo para participar do time dele. Então chamem amigos de vocês, se forem mulheres, melhor ainda, mas se vocês não tiverem amigas mulheres, que é uma coisa muito comum na UFMG, né, na computação, chamem amigos de vocês para irem com vocês se sentirem mais confortáveis lá e também tentem transformar a maratona na coisa mais divertida que vocês conseguirem transformar. Por isso que amigos é muito bom, porque fica muito melhor. Porque quanto mais divertido, quanto mais vocês gostarem, mais vocês vão treinar, mais vocês vão conseguir se apegar ao treino, porque é muito cansativo. Então, vocês têm que vocês têm que se divertir fazendo aquilo para vocês continuarem. O segundo conselho que eu queria dar, que eu queria que tivessem me dado quando eu comecei, é que quando eu comecei a treinar para maratona, eu ficava muito frustrada que eu pegava um problema e não conseguia resolver de primeira. Eu começava a achar que eu era burra, que eu nunca ia ser boa, porque eu peguei o problema e não consegui. E aí, depois de algum tempo, eu fui descobrir que, gente, nunca é esperado que você pegue um problema que você nunca viu na vida e resolva de primeira, entendeu? O esperado é que você não consiga e depois você vai fazer o upsolving, como a Silvia e o Rafael falaram, e aí você vai aprender. E aí, nas próximas vezes que você vê esse problema, você vai saber como resolver. Ou problemas um pouco parecidos, com uma pequena alteração ali. Então, não fiquem intimidadas, não fiquem frustradas de não conseguirem resolver de primeira. E a última coisa que eu queria falar é, na maratona é muito mais importante você treinar do que você ter uma facilidade inata naquilo, que era outra coisa que me intimidava. Eu vejo que as mulheres são muito mais inseguras que os homens na computação, e inseguras no sentido de confiança em si mesmas, na própria capacidade, não inseguras de serem piores. E aí, quando elas chegam num ambiente competitivo, como é o da maratona, que tem muitos homens, e os homens são muito confiantes, eles falam muito alto, eles são muito expressivos, a maioria das mulheres, elas ficam com medo e tipo, desistem. Só que... E foi o que eu fiz. Eu pensei assim, eu não sou inteligente o suficiente para participar de maratona. Só que vocês têm que lembrar que, tipo, o mais importante não é ser inteligente, é você treinar. A pessoa que fosse um gênio, mas nunca treinar, ela nunca vai ser tão boa quanto a pessoa que é, tipo, comum, mas que treina muito. A pessoa que treina muito, ela vai ser a melhor. E última coisa, gente, que eu tô falando muito. Uma coisa que me intimidou muito também é que quando eu comecei, tinha galera veterana. Então, quando eu entrei, tinha gente que estava treinando há 3 anos, e aí eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser tão boa quanto essas pessoas. E na época, não sei se é ainda assim, mas tipo, pra gente ir pra Nacional,
a gente tinha que ser melhor do que esses times que eram incríveis e que eu nunca ia ser tão boa. Só que por mais que você fique intimidado e fique inseguro perto dessas pessoas, vocês têm que lembrar que eles estão treinando há 3 anos. Então, daqui 3 anos, vocês vão ser tão bons quanto eles são agora. E, tipo, vocês não vão competir com eles para sempre. Essa é a coisa mais importante da maratona, é a aposentadoria compulsória. Porque realmente você nunca vai conseguir ser tão bom como uma pessoa que tem 3 anos de vantagem com relação a você. Mas daqui 3 anos essas pessoas vão ter aposentado e você vai ser o veterano top que os calouros vão ter medo. Então, tipo, gente, não fiquem com medo. Continuem, levem os amigos. Se vocês treinarem, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser incríveis. É isso. E essa última parte que a Juliana falou é muito importante. Lembrem-se que eles estão lá por um tempo muito definido, sabe? Eles não podem ficar ali para sempre. Então, vão no treinamento e suguem todo o conhecimento que essas pessoas têm para te dar, sabe? Tipo, se eles são muito fodas, vocês têm muito para aprender com eles. Em vez de pensar, não vou interagir porque eu não sou boa o suficiente, fala, pô, se ele é bom demais, ele sabe me ensinar essa questão fácil aqui, então não tem por que ter vergonha, sabe? Eu também achava isso, eu também pensei muito isso. Eu nunca vou ser tão boa quanto as pessoas que eu vejo que são muito boas. E, e isso não é verdade, sabe? Essas pessoas vão ter que aposentar e você vai ganhando experiência também. Eu vou citar o exemplo do Emanuel, porque eu acho que isso foi algo que me deixou muito inspirada e espero que deixe outras pessoas inspiradas também. O Emanuel, quando ele entrou na UFMG, ele começou a participar dos treinamentos de maratona. E quando eu treinava com eles, no início de 2020, eu e o Emanuel, a gente era praticamente do mesmo nível. A gente tinha pouca diferença ali na pontuação no Coach Force, sabe? A gente conseguia mais ou menos resolver os mesmos problemas, a gente estava mais ou menos ali falando a mesma língua, cada um ok com o outro. E aí, nesses 2 anos, exato, a facilidade que a gente tinha era a mesma. Isso eu já estava mais tempo na faculdade, mas eu nunca tinha me dedicado. E aí, foi passando o tempo, e o Emanuel decidiu que ele queria se dedicar para isso, que isso era algo importante para ele, e ele se dedicou muito nisso. E hoje o Rafael é parte do time que ficou na melhor colocação da UFMG, sabe? O Emanuel é um dos top 3 de número de pontuação no Coach Forces da UFMG, mesmo ultrapassando pessoas que estavam ali há muito mais tempo. Porque ele decidiu que aquilo era importante para ele e ele se dedicou muito, sabe? Então, se isso é importante para você, lógico que você tem esse medo, né, de as outras pessoas eu nunca vou conseguir passar elas, mas tem essas 2 opções. Ou você tem a constância para conseguir passar elas antes delas saírem, ou uma hora elas vão sair, espera que sua vez vai chegar e você vai ser o veterano foda também, sabe? É, uma das coisas que eu acho que é importante dar de conselho é, é que eu nunca tive muita motivação para estudar para maratona. Como eu falei, né? Eu não sou uma pessoa que consegue ter autocobrança, assim, de me cobrar para treinar regularmente. E quando eu conversei com essa pessoa que eu conversei, que me indicou no Facebook, ele era um aluno da UFO, a gente se conheceu na final de 2019, e ele falou, cara, me conta, por que maratona é importante para você? Sabe? Por que maratona te dá vontade de ter uma medalha? Por que maratona te dá vontade de estudar e de fazer esses problemas e resolver, sabe? E pra mim, maratona era um jeito muito forte de eu conseguir um emprego muito legal. Porque eu sabia que pra Google isso era importante, porque eu sabia que pro Facebook isso era um diferencial. E eu falei, bom, é pra isso que eu quero. E eu usei maratona pra isso, pra chegar ali. Mas tem gente que fala, maratona é importante pra mim porque eu quero ser o melhor do Brasil, porque eu quero ser top 10 de programadores do Brasil, sabe? E aí você treina o suficiente pra fazer isso. São qualidades e quantidades de treinos muito diferentes. Porque o quanto de dificuldade você precisa só para fazer uma entrevista da Google, para fazer uma entrevista de uma empresa relevante, definitivamente é bem menos. Mas não quer dizer que deveria te impedir de fazer maratona de alguma forma, sabe? Faz isso na medida que faz sentido para você. Tem muita gente, no ambiente de maratona, tem muita gente que vive maratona, que respira isso todos os dias, o dia inteiro. E é muito legal, essas pessoas são muito tops, e é muito legal ver a dedicação delas, ver a vontade que elas têm disso.
Mas se você quiser ser só casual na maratona e tentar melhorar e ser melhor que si mesmo sempre, isso também é legal, sabe? Porque às vezes a gente tem aquela teoria de que eu só posso participar se eu for ser incrível, e isso não é verdade. Você pode participar desde que você se divirta fazendo isso. E nunca vai ser perda de tempo, gente. Vocês sempre vão aprender coisas lá muito legais que vai ser útil para vocês na vida ainda. E clichêzão, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você, sabe? Gente, primeiro, né, vou repetir o que eu falei no início. É um orgulho poder ter vocês duas aqui. Eu valorizo muito a relação que eu tenho com vocês. Eu acho que o tempo todo eu aprendo e tiro o melhor que eu tenho de vocês, sabe? Eu acho que o que pode ficar dessa conversa é que as meninas tenham uma comunidade na UFMG mais engajada e que elas, de alguma maneira, se integrem com a gente também. Vocês já participaram de tudo que elas ainda vão participar, e vocês dizendo isso, né, que no final vale a pena e tudo mais, eu acho que vai motivar. Eu sei que tem coisas que são específicas para as meninas, né? Igual a Juliana disse, vai ter gente gritando lá, e menino é sem noção mesmo, grita mais. Então, eu acho que a gente só vai chegar num ponto ideal quando outras pessoas puderem tomar esse local que eu tive aqui, né? De organizar essa conversa, para poder ter uma conversa mais, como é que eu digo? Mais encabeçada, mais sofisticada, mais correta sobre o assunto, uma abordagem mais na prática, né? E aí, qualquer coisa que as meninas precisarem de ajuda, com certeza vão ter outras pessoas na UFMG que estão interessadas também. Não pode deixar que ninguém seja mal educado com você, ninguém merece nada disso, e eu vejo que é uma possibilidade na maratona que outras pessoas sejam mal educadas com você, mas essas pessoas com certeza não vão conseguir chegar tão longe quanto a gente, né? Então é isso, vamos. Tomara, eu estou muito empolgado para essa próxima seletiva, para essa próxima regional. Eu acho que a visibilidade que vocês podem ganhar é imensa. Se vocês precisarem de ajuda, conversem com as professoras do DCC. A gente tem a Mirella, a gente tem a Ana Paula, a gente tem o Vinícius também, que é uma pessoa que está muito interessada no assunto. Então é isso. Eu mandei aqui no grupo, aqui no chat o grupo. A Silvia mandou o arroba dela no Telegram para quem quiser conversar com ela. A Juliana mandou o Instagram. E aí, você quer dar suas últimas palavras, Juliana? Vou desligar aqui. Tá, gente, eu queria falar para as meninas me seguirem no Instagram para a gente conversar. Se vocês quiserem conversar sobre isso, de se sentir intimidada no curso, sentir que não é boa o suficiente, sentir que estragou sua carreira porque está atrasado no curso, gente, conversem comigo, porque eu já vivi tudo isso. E hoje em dia eu tenho uma maturidade, uma experiência que faz eu enxergar essas coisas de uma forma completamente diferente, que eu gostaria de alguém tivesse me falado isso quando eu era mais nova. Eu teria feito decisões muito diferentes e teria sido muito mais segura da minha própria capacidade, sabe? A gente, como mulher, a gente se sabota muito nessa comparação com os homens, porque os homens são muito mais confiantes, etc. Mas, tipo, a gente não tem que ser assim. A gente pode ser segura de nós mesmos. Então, me chamem lá no Instagram para conversar, se vocês quiserem desabafar sobre como o DCC é muito machista às vezes. Eu tô sempre lá para conversar sobre isso. Para fechar, eu só queria falar, meninas, lembrem-se que esse é um espaço que vocês têm direito de ocupar, sabe? Lembrem-se que se isso é algo que vocês gostam, vocês são bem-vindas, independente de qualquer outra coisa, sabe? E criem mesmo uma rede de apoio, criem uma rede com pessoas que vocês sabem que vão tratar vocês bem, porque é difícil lidar com pessoas que te excluem, é difícil lidar com se sentir fora do grupo, mas a gente é capaz de ter uma comunidade que se ajuda. Eu posso ajudar pouco com as coisas que são relativas ao FMG, dado que eu não sou da UFMG, mas qualquer coisa que seja relacionada à maratona, que seja relacionada a participar desses eventos, ou que seja relacionado a estágios em empresas grandes e em relação disso com a maratona, sintam-se à vontade para mandar mensagem para mim no Telegram ou no Instagram também, que é o mesmo arroba. Foi um prazer falar com vocês. Gente, para mim foi um prazer também. Muito obrigada pela presença de vocês.